Os ensinamentos de Ajahn Mun Buridatta Thera, por Ajahn Suwat Suwako. Um coração liberto, Muttodaya, é o registro de trechos de discursos feitos durante os anos de 1944 e 45 por dois monges que estavam sob orientação de Ajahn Mun, e editado por um terceiro monge, um funcionário eclesiástico que frequentemente o visitava para obter instruções de meditação. A primeira edição deste livro foi impressa com a permissão dele para distribuição gratuita para as pessoas. O título do livro foi tirado de um comentário feito pelo venerável Shaokun Upali, que depois de ouvir o discurso dado por Ajahn Mun sobre os temas fundamentais de meditação, elogiou o discurso como sendo dado com Muttodaya, um coração liberto, e por transmitir o cerne da libertação. A prática é aquilo que mantém puro o verdadeiro Dhamma. O Buda ensinou que o seu Dhamma, quando é colocado no coração de uma pessoa comum, está destinado a ser profundamente corrompido. Mas se for colocado no coração de um nobre, ele está destinado a ser genuinamente puro e autêntico, algo que ao mesmo tempo não pode ser nem obliterado nem obscurecido. Portanto, enquanto estivermos nos dedicando apenas ao estudo teórico do Dhamma, ele não nos trará benefícios. Somente quando treinarmos nossos corações para eliminar as impurezas, as suas imperfeições, é que ele nos beneficiará de forma plena. E somente depois disso é que o verdadeiro Dhamma será mantido puro, livre de distorções e desvios dos seus princípios originais. Para seguirmos o Buda, devemos treinar bem a nós mesmos antes de treinar os outros. O Buda primeiro treinou e subjugou a si mesmo até o ponto em que realizou a incomparável perfeita iluminação, tornando-se Buddho, aquele que sabe, antes de se tornar Bhagawa, aquele que divulga o ensinamento para aqueles capazes de serem ensinados. Somente então ele se tornou Sata, o mestre e treinador dos seres humanos e divinos, cujo estágio de desenvolvimento os qualifica para serem treinados. E assim, seu bom nome se espalhou pelos 4 pontos cardeais mesmo até os dias de hoje. O mesmo é verdadeiro para todos os nobres discípulos do passado. Eles treinaram bem e subjugaram a si mesmos antes de ajudarem o mestre a divulgar os seus ensinamentos para as multidões. E assim o bom nome deles se espalharam, bem como o do Buda. Se, no entanto, uma pessoa divulga o ensinamento sem antes ter treinado bem a si mesma, seu mau nome se espalhará pelos 4 pontos cardeais devido ao seu erro de não seguir o exemplo do Buda e de todos os nobres discípulos do passado. A herança raiz, o capital inicial para o autotreinamento. Por que as pessoas sábias, antes de recitarem, tomarem os preceitos ou fazerem qualquer outro ato meritório, sempre tomam Namo como ponto de partida? Por que esse Namo nunca é omitido ou descartado? Isso sugere que Namo deve ser algo importante. Se investigarmos isso, vamos descobrir que Na está relacionado com o elemento água e Mo está relacionado com o elemento terra, e com isso um enunciado das escrituras vem à mente. Quando os elementos geradores da mãe e do pai são combinados, o corpo surge. Quando este nasce do útero materno, é nutrido com arroz e pão, e assim é capaz de se desenvolver e crescer. Na é o elemento materno, Mo é o elemento paterno. Quando esses dois elementos são combinados, o elemento fogo da mãe aquece a combinação até que esta se torne aquilo que é chamado Kalala, uma gotícula de óleo. Esse é o ponto em que a consciência de renascimento pode fazer sua ligação,
para que a mente se junte com o elemento Namo. Uma vez que a consciência tenha se instalado, a gotícula de óleo se desenvolve até se tornar um ambuja, um glóbulo de sangue. De um glóbulo de sangue, este se torna gana, então pese, um pedaço de carne. Depois este se expande numa forma que se parece um lagarto com 5 prolongamentos, 2 braços, 2 pernas e uma cabeça. Já os elementos Ba, respiração, e Da, fogo, estes se instalam mais tarde, porque não é nisso que a mente está apegada. Se a mente abandonar a gotícula de óleo irá desaparecer ou irá ser descartada como inútil. A respiração ou o fogo não estão presentes, tal como quando uma pessoa morre, a respiração e o fogo desaparecem do corpo. Esta é a razão por que dizemos que eles são elementos secundários. Os fatores importantes são os 2 elementos originais, Namo. Depois que a criança nasce, ela tem que depender de Na, sua mãe, e Mo, seu pai, para cuidarem dela, para educá-la e alimentá-la com comidas, tais como arroz e pão, e ao mesmo tempo ensiná-la e treiná-la em todas as formas de bondade. A mãe e o pai, portanto, são considerados os primeiros e mais proeminentes mestres da criança. O amor e a benevolência que a mãe e o pai sentem por seu filho não pode ser medido ou calculado. O legado que eles nos dão, este corpo, é nossa herança primordial, a riqueza externa. Prata ou ouro se origina deste corpo. Se não tivéssemos este corpo, não poderíamos fazer nada, o que significa que não poderíamos ter absolutamente nada. Por esta razão, nosso corpo é a raiz de toda a nossa herança proveniente de nossa mãe e nosso pai. Por isso que dizemos que o bem que eles nos fizeram não pode ser medido ou calculado. Pessoas sábias, portanto, não desprezam ou se esquecem deles. Primeiro temos de tomar esse corpo, este Namo, e somente depois nos curvarmos prestando homenagem. Traduzir Namo como homenagem é traduzir apenas o ato, não a origem do ato. Essa mesma herança raiz é o capital inicial que usamos para treinar a nós mesmos. Portanto, não precisamos nos sentir carentes ou pobres no que diz respeito aos recursos necessários para a prática.